Para esta semana, o destaque fica por conta da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a Selic, taxa básica de juros. E agora é a hora da nossa análise econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido na manhã de hoje com banqueiros na sede do Ministério aqui na capital paulista. E na pauta, adivinhe, tomada de crédito e juros rotativos. Vamos então falar agora com o nosso comentarista para entender um pouquinho mais sobre essa reunião. Daúde, essa reunião, às vésperas aí da decisão da taxa básica de juros, ela sinaliza uma pressão maior do governo para que essa Selic abaixe e, de fato, será que terá resultado essa pressão, hein, Daúde? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia, boa tarde a todos. Pois é, eu acho que o Brasil inteiro está ansioso por uma redução na taxa Selic, porque não tem sentido, né? Você ter uma taxa Selic nesse patamar. Ainda hoje eu estava analisando alguns dados, Flávia, para se ter uma ideia, se o Banco Central reduzisse a taxa Selic a zero, não tem taxa Selic, a nossa taxa de juros seria acrescida de quase 20% só de tributação. Então, é uma taxa absurda essa taxa de juros que nós vivemos hoje. Ela tem sim que ser reduzida, não porque nós achamos um absurdo, mas porque os indicadores econômicos, a inflação, o crescimento, né, o nosso PIB potencial está enquadrado dentro, né, poderia estar enquadrado dentro de uma taxa de juros mais baixa. Então, nesse sentido, é que uma sociedade como um todo pede uma redução mais agressiva. Para você ter uma ideia, né, as pesquisas que o Banco Central faz, quase 70% dos analistas apostam num corte de 0,25, né, 30% em meio ponto. Para você ver o sentimento e o gerenciamento das expectativas que o Banco Central faz em manter essa taxa de juros, ele mexe com a cabeça de todo mundo. Mas vamos torcer para que, pelo menos, né, essa taxa tenha um corte de meio ponto percentual. Não ajuda muito, mas a tendência ela é positiva caso isso venha a ocorrer. Agora, 0,25 seria um absurdo matar a nossa economia com uma taxa de juros elevadíssima. Então, portanto, vamos torcer para que essa taxa tenha um corte, sem dúvida, de meio ponto percentual, para que a nossa economia possa seguir em frente, Flávio. Agora, Daúde, avançando, aprofundando um pouquinho mais na nossa conversa, no último sábado, além de voltar a cobrar essa redução da Selic por parte do Banco Central, o ministro Fernando Haddad também afirmou que o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, se deve aí como preponderante o desempenho do agronegócio no primeiro semestre. E ele disse ainda que mesmo com um possível desaquecimento no segundo semestre, por causa de juros altos, ele deve ser compensado exatamente por esse bom desempenho do agronegócio. O Haddad foi certeiro nessa afirmação, Daúde? Ah, sim, eu acho que isso é um ponto que nós aqui no Canal Rural, que acompanhamos, né, desde do início, né, da cultura, acompanhamos a agroindústria, acompanhamos o consumo, acompanhamos, como dizem, de cabo a rabo, né, todo o agronegócio, a gente já sabia, e sempre eu dizia isso aqui, vou repetir, que o Brasil não tem outra saída para o crescimento, a não ser pela agropecuária. Quando nós olhamos, por exemplo, a indústria, né, a indústria está cambaleando, né? Hoje nós não temos como competir com outros países, porque nós temos deficiência no nosso sistema educacional. Você vê agora, Flávia, os grandes centros por exemplo, os hospitais, empresas estão criando suas faculdades para quê? Para ter mão de obra, porque não existe mão de obra. Nós não temos mão de obra qualificada. É um dos pontos que o governo precisaria investir muito para qualificar uma mão de obra, porque com a tecnologia e para nos tornarmos competitivos, nós tínhamos, sem dúvida, que ter uma mão de obra qualificada para que pudéssemos dar respaldo a isso. E o agronegócio hoje não tem, vamos dizer, totalmente mão de obra qualificada, mas tem a tecnologia que acabou ajudando muito, né? Eu sempre gosto de citar o caso da cana. A cana antigamente era cortada, né, na foice, hoje nós temos
cortes, tudo automatizado. Ah, mas vai deixar as pessoas desempregadas. Sim, mas temos que evoluir, temos que ter produtividade. Então, o agronegócio hoje é o que, dos setores da nossa economia, que produz, que gera renda, é o único setor que tem condições de puxar o crescimento. Tanto que as previsões de crescimento, tanto pelo FMI, pelo governo brasileiro, pelo Banco Central, foram aumentadas, né? Estão aí já acima de 2%, alguém imaginando 2,5%, e a saída é pelo agronegócio. Agora, outra coisa que às vezes nós somos criticados, porque nós cobramos do governo posicionamento correto em relação ao agronegócio. E eu vou dizer aqui mais duas coisas, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou dizer para o senhor, tira a espada do produtor, da cabeça do produtor sobre invasões de terras. Ah, mas isso todo mundo precisa de terra. Se vire da terra para quem precisa. O que não tem sentido é terrorismo e invasão de terra. Isso tira, né, o ímpeto do produtor em investir, gerar riqueza, porque é o peso, né, na nossa consciência, esse ponto de que nós temos na nossa economia. E outro é a questão indígena, né, que vai ser votada já já, e que a gente sabe que pode dar terras para, né, os índios, nossos indígenas, mas não tirando, sem dúvida, Flávia, a capacidade de geração e o humor do produtor rural. Tá certo. Obrigada, Daúde, pelas suas O meu sinal informações. sumiu aqui, mas agora voltou. Sumiu, mas nós estávamos te ouvindo, viu, Daúde? Perfeitamente. Daúde trouxe essa análise, então, né, dizendo que o agro puxa essa locomotiva da economia brasileira, mas precisa de segurança jurídica, né, Daúde? Boa tarde. Crédito barato, precisa de respeito. Presidente Lula, faça isso, por favor. Eu sei que o senhor está ajudando os pequenos produtores, que é uma das coisas muito importantes, mas o médio e grande produtor precisa de infraestrutura e precisa de apoio e tirar esses atos criminosos e terroristas da cabeça do produtor, que são as invasões de terra. Tá certo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.